Shalom pra cá, pessoal. Vamos a uma aula hoje de esclarecimento de algumas coisas. Então, principalmente o Yuri e o Aldair já estão mais acostumados com a minha forma de ensinar, né? Mas nós ainda estamos num nível do ensino um pouco incipiente para nós entrarmos em discussões mais aprofundadas dentro do judaísmo, certo? Por que eu estou falando isso? Para nós não sofrermos com tendências de senso comum, que eu posso classificar aqui como besteirol, e que muitas vezes está na nossa mente, não porque nós somos burros, não porque nossa capacidade intelectual seja ruim, mas é porque é o que é ensinado nas escolas, certo? Então é isso que nós classificamos como deseducação, né? Principalmente no que tange história. Então vamos lá. A nuvem fica muito mais escura quando nós falamos de religião no meio da história, certo? E principalmente a crítica ao cristianismo, né? Nós precisamos esclarecer isso. Muitos fatores nós precisamos esclarecer para nós sabermos criticar, para nós sabermos os pontos negativos e positivos, sem separar o bom do mal, né? E pouca gente de fato entende o que é cristianismo, né? A maioria das pessoas, grosso modo, pensam que assim, Jesus morreu e inspirou alguns lá dos seus discípulos a sair espalhando uma mensagem, certo? Essa mensagem chegou na Europa e aí, a partir de então, a coisa se desenvolveu, né? O Império Romano começou a dominar os lugares e tal, tal, tal. Bom, já mostrei nas aulas aí, vocês fizeram curso de filosofia e de história, que é muito mais complexo do que isso, e que o cenário foi muito mais confuso, vamos dizer assim, do que aparenta essa visão aí de senso comum. Bom, para começar, o que que nós chamamos de cristandade? O que que é o cristianismo de fato, certo? E eu já esclareci isso, não tem nada a ver, ou tem a ver, mas você não pode qualificar o que o Rebbe Yeshua falou e o que os discípulos dele falaram como cristianismo. Isso é um grande erro. É o erro que a maioria das pessoas incorre, certo? Então, o que que é o cristianismo de fato, né? O que que nós podemos chamar de cristandade? É a escrita dos pais da igreja. E vamos mapear as ideias, né? Por exemplo, por que que as pessoas falam tanto de graça? Porque um dos mais proeminentes pais da igreja, que era conhecido como pai da graça, foi Agostinho. Agostinho alinhou, explicou, né, os evangelhos e todos os escritos lá dos nazarenos antigos através da doutrina platônica. Então vocês vejam, eu já falei para vocês do Aristóbulos, né, que era o idealizador, vamos dizer assim, do judaísmo helênico. As ideias de Aristóbulos, elas chegaram em muitos cristãos ali, né? Por quê? Porque muitos cristãos se afastavam dos judeus ortodoxos. E nós já entendemos também isso aí desde Inácio de Antioquia. Então, essas ideias helênicas, para explicar ali os escritos nazarenos, precisava de uma filosofia que desse essa coerência a essas coisas. Então, você veja, como que Agostinho concebeu as ideias que estão ali nos escritos nazarenos? A partir de Platão. Então, essa ideia graça, 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 ela não vem da tua cabeça, nem da tua percepção quando você lê os evangelhos. Essa percepção não é tua, certo? Você precisa entender. Você está sendo um veículo para Agostinho, certo? Então, essa percepção da graça, da forma como nós a concebemos no Ocidente, ela é resultado da cristandade, ela é resultado do cristianismo, não é resultado do texto em si. Então eu tenho grande dificuldade quando a pessoa fala assim, mas está escrito aqui. Eu falo, mas caramba, como é que eu vou dizer para esse ser humano que ele não consegue ler isso? Porque ele acha que ele está lendo. Então vocês vejam, nessa época você tem
difusão de informação de uma forma muito dificultada. Não tem imprensa. Tudo tinha que ser escrito à mão, levado a pé, a burro, a cavalo, a camelo, a sei lá como, para que a informação chegasse em outro lugar. A transmissão mais eficiente era de fato a oral, certo? E a maioria do povo era composta de iletrados. Então, para dar coesão e entendimento a tudo isso, o cristianismo, numa manobra, vamos dizer assim, que é completamente compreensível, vai se apoiar nos eruditos da época aos quais eles tinham acesso, a saber, os gregos, nas ideias deles para explicar tudo. Então, vou até começar a dar um parênteses aqui para nós entendermos um segundo momento que é a Inquisição. Então veja bem, você tem ali um incentivo e uma discussão perene dentro do academicismo cristão ali de diversos temas, certo? Lá para 1200 mais ou menos surge um outro cara que vai, vamos dizer assim, trazer uma novidade para a intelectualidade cristã e que essa novidade ela perdura até hoje de forma mais influente, que esse cara aí é o Tomás de Aquino. A visão tomista, ela influenciou de diversas formas. A visão tomista, nós sabemos, se Agostinho concebeu os escritos nazarenos a partir da lógica do pensamento platônico, Tomás de Aquino percebeu e concebeu a partir do pensamento aristotélico. Então vamos abrir um parênteses aqui para falar um negócio interessante. Né? Aristóteles concebeu, só para vocês entenderem mais ou menos o ambiente que nós estamos ali, e depois nós vamos entrar na questão judaica. Né? Aristóteles concebia, por exemplo, né, na sua ciência observatória, que a Terra era redonda, viu? Aristóteles não falou que a Terra era plana, não. Né? Tomás de Aquino já falou que a Terra era redonda, então a discussão nunca foi essa. Certo? Porém, Aristóteles concebia algo que era conhecido como geocentrismo. Então, a teoria aristotélica era o geocentrismo. O que quer dizer isso? A Terra é o centro do universo e todos os astros giram em torno dela. Não é que a Terra é plana, é que todos os astros giram em torno da Terra, que é redonda, como todos os outros planetas o são. Isso aí já era um consenso assim teórico. Não havia comprovação, obviamente, mas Copérnico, né, que vai contestar, se não me engano, também Ptolomeu tinha uma teoria dessa daí. Então, veja, isso é um meio acadêmico que a população não tem acesso, certo? Mas Copérnico começa a criar o heliocentrismo, ou seja, Copérnico percebe que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. Ele achava que o Sol, portanto, era o centro do universo, certo? Essa ideia, ela também não é de todo nova, né? Uma vez que, por exemplo, os egípcios já a concebiam, né? E outros povos também que tinham o Sol como Deus maior. É uma forma dessa concepção científica no paganismo e na religião que eles tinham na época. Então, o que acontecia na época, né? A igreja era responsável pela verificação desses fatos de diversas teorias que existiam. Então, o heliocentrismo, o geocentrismo eram todas teorias que estavam presentes ali dentro da igreja. Certo? E quando o Galileu Galilei ele surgiu lá, falando que a Terra girava em torno do Sol, reaparecendo com as ideias de Copérnico que já estavam presentes, de Ptolomeu, que já estavam presentes lá dentro do academicismo ali, o que a igreja queria que Galileu fizesse era não uma afirmação, mas sim algo teórico. Então Galileu Galilei, ele não foi rechaçado ao todo porque a Igreja Católica queria ser a única verdade astronômica do mundo. Não, a astronomia engatinhava na época. E esse engatinhamento da astronomia, ele florescia apenas, né, como toda intelectualidade. Porque quando você é um intelectual na época, significa que você tinha informação. E todo padre, né, tinha informação. Então esse debate acontecia lá dentro.
certo? Não é como hoje, que a pessoa manda um WhatsApp, vai lá verificar a autenticidade no Google e tudo mais. Não, ó, esse debate era feito lá. E o geocentrismo fazia muito sentido, porque eles conseguiam prever, inclusive, estações e coisas foram muito bem previsíveis. E existia um agravante. O geocentrismo tinha um sentido teológico, certo? O Galileu Galilei, ele não se contentou em lançar uma teoria heliocêntrica aos moldes copernicanos, certo? O Galileu Galilei, ele tentou fazer afirmações teológicas acerca daquilo, e aquilo exigia um debate, e não era possível que a igreja concebesse aquilo daquela forma, certo? Então, nós vamos entender a partir de então. Para que eu expliquei tudo isso? Para que foram formados os tribunais de inquisição? A priori, os tribunais de inquisição foram criados para acabar com as heresias. Porque qual era o problema? Cara, você está num território da Europa diverso e de pessoas que são descendentes de pagãos. Então, diversas correntes e teologias surgem ali no meio e a igreja precisava ter uma posição, e a igreja tinha um papel político ali muito importante, certo? E dava coesão, como eu já ensinei também no curso de história, aos europeus que estavam em batalha com os mouros, com os muçulmanos ali, né? Então vocês percebem que o ambiente político ali, ele é muito conturbado, certo? É um ambiente muito complicado, e esses tribunais, eles são extremamente compreensíveis, os tribunais da Inquisição. Não estou falando aqui que eles nunca erraram. Não estou falando aqui que não houve exageros. Houve tudo isso. Né? Houve tudo isso. Mas nós precisamos entender o contexto político da época. E aí é que você vai começar a entender por que deu ruim para nós judeus. Então a história não é como muitos ali pintam. Ah, porque o Yeshua era um feiticeiro e tal, tal, tal. Não. Já expliquei para vocês no estudo aqui a questão do Yeshua. Certo? E tem como até nós aprofundarmos mais nisso, porque tem Hassidim que não falam explicitamente sobre o Yeshua e tal, mas que dão brechas em tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Certo? O Rabi Nachman, como você sabe, eu estudo muito Likutei Moharan 111. Quem quiser ler, muito bom. Certo? Então, vocês vejam só, a complexidade do contexto político e por que deu ruim ali para o povo judeu, principalmente na Espanha, que é o centro da batalha na Península Ibérica. Então você veja, você está reconquistando o povo, você está dando coesão com todos com o cristianismo, certo? Você tá precisando de uma coesão filosófica também ali no meio, certo? E você está numa batalha. E ali no meio de tudo isso, quem está ali? O nosso povo, com afirmações. Então, volta lá no começo. O que é a cristandade? A concepção dos escritos nazarenos a partir de Platão e Aristóteles. Eles não conceberam a partir dos sábios e da filosofia judaica, certo? Então, qual que é o nosso... Até vi uma discussão do... Porque o cristão, ele não entende isso. Eu vi uma discussão de um cristão erudito, que é o Rodrigo Silva, e o Rav Sami corrige ele, porque ele começa a falar que o judeu obedece mandamento para obter a salvação. Ele não entende que essa soteriologia e que a graça que ele defende de Rav Shaul, elas são concebidas assim pelo cristão devido aos pais da igreja e não devido ao próprio escrito. Certo? E que a concepção das ideias pelo judaísmo, ela corre por outra corrente. É aqui que eu quero que vocês entendam. Então você vê que o período era tão conturbado que as ideias protestantes contestaram justamente a Inquisição. Contestaram justamente a Inquisição. Por quê? Esse debate acadêmico acontecia muito. E a intenção dos tribunais inquisitoriais era promover esta unidade filosófica entre os cristãos, certo? Não que não pudessem haver teorias. Precisa entender que a Igreja Católica não era contra teorias diferentes que divergissem e tudo mais. Mas essas teorias precisavam ser provadas para que a igreja então harmonizasse com o pensamento lá e tudo mais, certo? Então, o protestantismo ele vai surgir no momento em que ele fala assim, não, cada um concebe a ideia como quer.
né? Como acha, e o que importa é a escritura, certo? E aí é que a minha grande questão com isso, porque o protestantismo foi uma ferramenta importante para acabar com abusos que a Igreja Católica cometia ali naquele momento e para promover ambientes mais livres de pensamento e fora daquela gaiola católica ali que se formou, certo? Mas por outro lado, quando você fala só escritura, você concebe agora a escritura a partir de quê? Do quê? Qual é o compromisso agora com a verdade que você tem? Certo? Então, por pior que fosse o catolicismo, ele tinha bases sólidas. Certo? E o protestantismo surge no momento que ele tira bases sólidas e joga a base no nada. Certo? Então, isso é muito importante nós entendermos. Por que que nós encontramos hoje tantas pessoas que interpreta as escrituras sem ter a menor noção daquilo que ele está falando. Então ele fala de graça como Santo Agostinho, de logos como Tomás de Aquino, concebe a lógica de acordo com Aristóteles e sei lá, enfim, ele faz uma salada filosófica e acha que tem consciência com isso, sendo que ele não sabe nem de onde estão vindo as ideias dele e que aquilo que ele está pegando é apenas conveniência para o tema que ele quer. Porque ele não tem nível intelectual para isso. Então você veja que o poder político ele corrompe, ele causa um problema grande, mas a discussão ela tinha que ser num nível alto, certo? Então você tinha essa base, né? Aonde que está e qual é o centro de objeto que nós temos que discutir e debater a partir de agora com consciência de todos esses fatos? O debate e os nossos temas, eles têm que girar em torno e ter o centro da concepção filosófica dos escritos, não da originalidade dos escritos em si, não deixa eu ver, não de questões históricas, no que eu digo, apenas fatos históricos marcantes, como por exemplo o nascimento do Rebbe Yeshua, o fato de alguém ter crido e de alguém ter não crido, não são esses fatos históricos que nos interessam, mas sim aqueles que apontam a como que essa lógica filosófica foi concebida. Por quê? A partir do estudo de judaísmo e do alinhamento que nós conseguimos encontrar nos escritos nazarenos, é que nós conseguimos, então, debater em alto nível, certo? Com ambas as partes. Então, principalmente o Yuri, que está em um ambiente acadêmico, às vezes discussão com teólogos e tudo mais, não nos importa, de fato, se o texto mais antigo que se tem no Códice Vaticano, e não sei das quantas, sinaítico ou outra coisa, seja o texto grego. Porque o que você tem que entender, o que o teólogo tem que entender é que essa concepção de ideias pelo platonismo, pelo aristotelismo, ela é imprecisa e ela não parte do pensamento judaico, certo? Então, a partir do momento que nós entendemos o pensamento judaico que está sendo construído no Talmud, que está sendo construído pelo povo judeu, que concebeu essas tradições e os textos das escrituras a partir da tradição que ficou no meio do povo, aí então, né, se houver um alinhamento entre esses pensamentos, a saber, dos escritos nazarenos para com o pensamento judaico, então nós temos chances de conceber os escritos nazarenos a partir de outro pensamento. Então, basicamente, nisso consiste o meu trabalho. Só que, para que isso aconteça, é preciso ter esse amplo conhecimento de contexto cultural, de contexto histórico, social, para que nós consigamos categorizar direito as coisas. E para que nós não caiamos no engodo, né, de boatos,
né? Ah, é porque aí veio o cristianismo e perseguiu os judeus e nossa, foi um desastre, tudo foi horrível e tudo culpa do Yeshua. Ah, vamos cuspir pro lado e tal. Isso é uma grande ignorância de pessoas desqualificadas intelectualmente que não têm condição de participar de um debate. É o que eu falo, meu, se um cara desse pega um padre, ele chora, ele se converte, eu acho. Porque ele não vai ter argumento para absolutamente nada. Ele não conhece nem a cultura dele, nem a outra. Então ele concebe as coisas tudo errado, achando-se é, original nos seus pensamentos. Ele não sabe nem de onde está vindo o pensamento dele, e não é da cabeça dele. Então veja, pessoal, fiz aí essa pergunta para vocês, que é uma pergunta retórica, só para enquadrar vocês. O que deveria ser o que nós chamamos esses movimentos chamados judaísmo messiânico ou nazareno? O que deveriam ser eles? Uma guerra contra o judaísmo normativo? Uma expurgação do cristianismo? Nada disso. Nada disso. Enquanto tivermos nesses termos, nós estamos distantes de termos um papel relevante, certo? O que é judaísmo messiânico ou nazareno? O que deveria ser isso? A concepção dos textos escritos nazarenos a partir de uma ótica judaica para que se funde uma escola, certo? O que for para além disso é besteira. A pessoa que pega lá, lê o Talmud e fala: ah, Yeshua pensou diferente. Já está falando besteira. Já está falando besteira. Já está desvirtuando daquilo que deveria ser o tema do assunto. Você lá sabe o que o Rebbe Yeshua falou? Você está concebendo isso como? Certo? Então, na maioria das vezes que nós vemos é o debate nesse nível. Ah, mas me parece que Rav Shaul discorda disso. Como que te parece que Rav Shaul discorda disso? Quem te falou isso? Platão? Né? Então, essa é a grande questão. Esse é o nosso esforço, é compreender e conceber os escritos nazarenos a partir da filosofia judaica. Não é refutar o judaísmo, não é desmerecer o cristianismo, não. Esqueçam tudo isso. Se vocês quiserem seguir esse movimento e for legítimo, que pleiteia ser legitimamente judaico e que quer ser um dia relevante. Se não for isso, vocês vão ser pessoas sempre que não vão ter relevância nenhuma e que vão ser taxados de não intelectuais, de pessoas leigas no assunto, de protestantes realmente que não têm conhecimento religioso nenhum. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Por outro lado, se nós assumirmos essa postura, certo? Não tenha dúvida de que esse judaísmo e de que nós colocaremos e ajudaremos a ser colocada a religião judaica num patamar agregador e num patamar de possibilitar coisas maravilhosas para toda a humanidade. Pessoal, então só para que se entenda, né? Quando você assume esse papel de um resgate, uma concepção filosófica dos escritos nazarenos, né? E de que a sua filosofia religiosa muda para a filosofia judaica em todos os conceitos e concepções, você não precisa estar halakicamente convertido para isso, certo? Você não precisa. Uma vez que você começa a concebê-los assim, e aí isso vira um caminho de fato para você. Certo? Então, isso sim, essa consciência vai integrar. Essa consciência que vai fazer o negócio realmente andar, né? E me parece que as coisas andam para isso. Eu não sei, eu tô meio por fora de comunidade messiânica, nazarena, essas coisas, mas me parece que melhorou. Pelo menos de anos atrás, quando a gente via para agora, eu acho que o negócio evoluiu.